violenta e brava. Que aí, quem conseguiu vencer a zoação, cai nessa. Se você não cair, a terceira fase, pode anotar, a pessoa vai pedir ajuda. Como é que você mudou? Porque você era uma anta, até esses dias, você mudou. Você era um cavalo, você mudou. O que foi? Aí a pessoa vem e aí na palestra levanta a mão, no médio de pé, eu te odiava. E eu não tenho nada com isso. Tem a ver com sua frequência mental. Tá? Alguém perguntou, como ter acesso à sabedoria? Qual das duas? Tem a vertical e tem a horizontal. A horizontal é a experiência de vida e desafio que você vive. Em lugares, ambientes, frequências que você acessa. A vertical é o trono de Deus. Então, se você não estiver preparado para esse assunto, fica só com a horizontal mesmo. Agora, a sabedoria que, quando você ouve, tem uma chuva de prata, uma maçã de ouro numa bandeja de prata, e você vai ver o que é. É quando Deus fala no seu coração coisa que nenhuma outra pessoa falou. É doideira. Como ser sócio do Marçal? É o seguinte, não queira ser sócio de Marçal, queira gerar valor que nós vamos encontrar no caminho. Isso aí é quântico, não tem como não ser. Não precisa buscar a sociedade com o Marçal, porque eu sou uma pessoa insuportável. E se você chegar despreparado na minha frente, você vai ficar com muita raiva de mim. Então, deixa isso quieto. Como parar de gastar dinheiro com besteira? Aprenda o driver mental, custo versus despesa. O que é custo versus despesa? Você precisa fazer o quê? Você precisa fazer toda a aplicação de dinheiro naquilo que vai dar ROI. Fala todo mundo assim comigo, ROI. O segredo do mundo é o ROI. Em português, retorno sobre investimento. Então, eu nem dedico minha atenção a atividades que não dê ROI. Mas por que você gosta de gente e investe tanto em gente que nem te dá retorno? Para quem não sabe, 99% do meu conteúdo ninguém me paga. Vocês estão sabendo disso, né? A galera tá ali no YouTube. Eu que comprei as máquinas de 150 mil, esse auditório de milhões, não sei o que, fico fazendo aqui. Vocês vieram aqui, vocês estão pagando o ar-condicionado, as cadeiras, inclusive vai melhorar as cadeiras. Tá chegando umas cadeiras absurdas, você vai gostar. Quando você paga no presencial esse valorzinho baratinho aí, você paga para pagar o ar-condicionado do prédio. Você não está me pagando, esse dinheiro aí para mim não é nada, não faz nem sentido, é para manutenção desse trem aqui. Stand de funcionário com câmera ligada aí. Quando a pessoa está assistindo lá, ela também não paga. 99% do que eu faço, eu já dei 3 mil palestras gratuitas, então ninguém me pagou, mas eu cresci, eu ganhei experiência, eu servi gente. E por que você faz isso tudo, Marcelo? Porque dá ROI. Dá ROI porque eu amadureci, dá ROI porque Deus me abençoa de tanto fazer isso pelos outros. Eu faço uma promessa para vocês, sendo presidente, não sendo presidente, sendo não sei o que, com internet, sem internet, eu nunca vou deixar de transbordar, porque Deus, Ele banca todo mundo que transborda. Então eu vou fazer sempre, sempre. Vai lá, manda as perguntas aí. Pablo? Opa! Aqui, ó, Caio. Fala, Caio. Como está o planejamento para 2026, dado ao capital político que você adquiriu nas últimas eleições? E como é que foi a aproximação com o Felipe Sabará e o acesso que ele te deu na política? O Sabará é um gênio, eu vou fazer que cara virar prefeito de São Paulo na hora certa. Eu ajudei ele na campanha de 2018. Ele é brabo, eu gosto muito dele, ele abriu muitas portas. A situação agora está inelegível, igual o Bolsonaro, né? Mas é primeira instância, eu vou resolver isso lá. Não precisa explicar como, mas eu vou resolver. Vai dar certo. Vai ter mais uns 5 processos de inelegibilidade, vai ter que trabalhar todos eles. Quem? Cara, eu não tenho medo nenhum. O cara falou aqui na plateia, vai preso que você vira presidente. Cara, eu não tenho medo nenhum disso. E sei que pode acontecer, de tanto que eu fiquei enchendo o saco desse povo. E tá tudo certo. E, Parçal, por que você tem coragem de continuar firme nisso? Porque é um chamado. Eu vou esconder isso nunca. Nas entrevistas para a Prefeitura de São Paulo, eu falei para todo mundo, se eu virar prefeito, que estava correndo um sério risco, vocês perceberam, não perceberam? Eu falei, Deus, eu não tenho um chamado para ser prefeito, mas se for, eu vou assumir a missão. Mas eu quero te pedir, me dá o livramento. Vocês não estão entendendo, eu falava na cara dos repórteres, eles não entendem essa linguagem. E o tanto de repórter que foi estudar a Bíblia pelas conversas que eu estava falando? Foi da hora, hein? Qual que é o político que você é favorito? José do Egito. Os caras têm que estudar. Quem era José do Egito? Alguém perguntou na internet, como gerar valor? Crescendo. Quem cresce gera valor. Prosperidade não é grana, prosperidade é dinheiro. Prosperidade é rompimento. Prosperidade é romper, crescer, não é grana. Grana eu posso dar para um tolo e para um sábio, e os dois vão dar resultado diferente. Pergunta. Como criar um ecossistema do zero, Pablo, monetizando, né? Como um QGR próspero, né? O QGR está
eu faço parte, né, a gente não tem muito ativo, mas eu criei 10 ecossistemas na minha vida, mas não monetizo, né? Então, como criar desde o começo monetizando, até para ajudar nos movimentos? Todo cristão tem que aprender a monetizar o propósito. Sabe por quê? Senão vocês vão ficar igual o pai do Cristo, trabalhando em 3 empregos para se estrepar total, para depois um dia fazer aquilo que Deus chamou. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é do diabo vender coisa não, gente. É do diabo vender e não entregar. É do diabo vender o que não existe. Mas vender é bênção, cara. Se você vende instrução, você está fazendo a pessoa mudar de vida. Ué. Se você vende roupa, a gente tem 4 marcas de roupa. Se eu vendo roupa, o que eu estou vendendo? Estou vendendo autoestima para a pessoa, pô. Tudo que eu vendo, estou vendendo casa, estou vendendo terreno, estou vendendo coisa para a família morar ali naquele lugar. Tudo que você vende é bom, cara. Tira esse trem da sua cabeça. Tem gente que odeia vender. É o código da pobreza, tá? Quem odeia vender não pode comprar. Eu não vendo por paixão, eu vendo porque eu gosto de comprar. Então tem que vender. Eu liguei para Carol vindo para cá agora. Eu falei, Carol, eu queria ser rico para não ter que precisar ter vindo aqui. Aí a Carol riu e falou, você foi porque você quis. Não foi. Eu tenho um compromisso com centenas de pessoas. Tem empresa nossa, tem 30 mil pessoas envolvidas. Não dá, cara. Você assume um compromisso, você precisa de aparecer nos compromissos. Mas eu vou te falar, a maior riqueza do mundo não é ter bilhão. A maior riqueza do mundo é cancelar qualquer evento a hora que você quiser. Ou nem ter os eventos. E fazer o que você quiser. Eu vim dar a palestra contrariado. Que a Carol estava lá no pôr do sol, lá no lugar onde a gente participa disso. A gente faz isso todo dia. E eu fiquei olhando eles lá e falei, mano, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui? E falei para Deus sinceramente quando eu desliguei o telefone. Não deixa eu dar a palestra mais não, me tira disso. Se é para mexer com política, me ajuda a ganhar do Lula logo, deixa eu vazar desse trem logo. Eu quero continuar avançando rápido. Me tira desses rolês, eu não quero mais isso. Marcelo, mas a gente te acha brilhante, você é tão legal, você fala, a nossa cabeça muda. Então, mano, se eu falei esse tempo todo, vocês não aprenderam a fazer o que eu faço, para que eu vou fazer? Eu estou fazendo e mostrando para um batalhão como que faz, eu não vou mexer com isso mais. Eu não vou fazer lançamento, mesmo ganhando 100 milhões, eu não vou fazer, não quero. O que me move não é a grana, o que me move é o propósito. Então eu abri o coração para vocês, eu vim contrariado dessa palestra. Porque eu queria estar lá na minha casa, nos Estados Unidos. Você vê o lago, tanto que é bonito, você vê as crianças, tanto que estão felizes, e eu aqui convencendo vocês que vocês podem ser ricos, vocês ainda querem ser pobres. Vai, próxima pergunta. Opa! Sou lá do Goiás, Pablo, e eu tô com uma decisão muito importante entre relacionamento e meu crescimento empresarial aqui em São Paulo. Então, queria saber como que eu posso equilibrar esses dois lados aí da minha vida. Cara, eu pareço um velho, quando eu ouço uma palavra, eu já sei o resultado que ela dá na cabeça da pessoa. Não vivo uma vida de equilíbrio. Quando você falou equilíbrio, acionou o driver. A vida é de balanceamento. Você quer estourar na vida? Se você equilibrar, você vai querer agradar, você vai querer... Ai, tem que ser tudo igualzinho, as 12 horas da vida. Tem que equilibrar meu tempo. Não tem, você tem que desbalancear o tempo. Mas a mulher não quer vir aqui para São Paulo? Como que faz? A mulher não quer vir porque ela não acredita em você. Não é com São Paulo o problema. Você sabe, você falou esperando o chicote. Deu para ver. Então ela está pensando, eu vou com um doido para São Paulo. O problema não é São Paulo, é 2 problemas agora. Porque se você tiver com cara firmeza mesmo, você não é do Goiás, arrancador de toco. Então você tem que provar isso. A roça. Então, irmão. Interior. Pois é, mas aqui não é roça, aqui é selvona de pedra. O medo dela é que o roceiro quer vir para a selva de pedra. Aqui é atropelado, irmão. Eu faturando 1 milhão por mês, eu tinha medo de comprar no supermercado em Alphaville, para você ter um negócio. É problemático, ou seja, se você não mudar a sua cabeça, você é engolido aqui na selvinha. Sacou ou não? Tem que mudar a sua cabeça, tio. E fala, se der tudo errado, nós estamos juntos. E assume as responsabilidades. E entre nós, vai dar errado. O que é isso aqui, Paulo? A vida não é sobre equilíbrio, é sobre balanceamento. Ah, vamos dar o zoom. O Zé Rafael pediu um negócio aqui, ó, só um pouquinho. O Zé Rafael pediu um negócio interessante aqui. Dá um zoom aqui no que é a vida não ser equilíbrio, mas ser balanceamento. É um driver mental. Escreve ele aí assim, ó, equilíbrio versus balanceamento. Esse é um driver mental. Toda vez que eu falar driver mental, driver é piloto, ou seja, é o que pilota a mente, ok? Do lado esquerdo, quando eu falar a palavra primeiro, significa que é a racionalização, é o que linka com o sentimento. Quando eu colocar do lado direito, eu tenho que usar a emoção para tomar essa decisão. É o lado almático. Então, é desse jeito aqui, ó.
Te mostrar o drive mental mais famoso que eu falo. Condição versus decisão. Lado esquerdo, todos vocês, se eu chamar vocês para o desafio, vamos todo mundo para o MDP. Não, MDP não, é condição. Aí você fala, não dou conta, eu vou morrer. É mais ou menos assim que eu já fui pobre, é assim que funciona. Eu também tenho problema com escassez. Eu quero comprar uma aeronave de 100 milhões e tá assim... Alguém pergunta por que eu estou com problema de comprar aeronave de 100 milhões? Pergunta. Porque custa 4 milhões parada. E aí você compra o trem e fala, nem vou voar para não gastar. Ou seja, não faz sentido. Eu ia comprar esse avião ano passado, não comprei por causa da política. E agora eu vou entrar de vez nesse trem, nessa política de 2026. Aí eu fico, será que eu compro agora? Esse trem vai ficar parado, e depois o que eu vou fazer? Tem o dinheiro? Claro que tem, senão você não pode comprar um trem desse. Tem demanda? Tem. Abri a plataforma em 10 nações já. E vou abrir mais 50 esse ano. 50. Às vezes vocês fazem parte disso aí. Então eu não quero ficar nem aeroporto, senão eu vou ficar... Imagina, se eu ficar nessa missão aí, se eu ficar nessa missão com o avião comercial, eu vou ficar 60 dias dentro do aeroporto, em um ano. Então não faz sentido. Então se eu olhar para a condição é quando eu olho para o meu córtex visual e falo, cara, eu olho para mim, pelo meu passado eu não dou conta. E o que é decisão? Decisão é quando eu falo, cara, eu vou ter que me quebrar para fazer isso. Eu vou ter que melhorar para fazer isso. Eu lembro de tomar uma decisão de fazer o Ironman. Eu não dava conta. 43 dias de treino, mudei minha cabeça, mudei meu corpo, fui lá, atravessei a linha de chegada. 9 horas e 46 minutos. Aí eu saí de lá e falei, qual que é o próximo desafio? Vamos fazer um Ultraman. Aí eu perguntei, qual que é o limite de hora? 36. Aí eu falei, o que eu preciso? Preciso treinar a cabeça, mais a cabeça do que o corpo. Aí eu mantive o treinamento corporal, mas o segredo de uma prova de ultra resistência não é o corpo, é a cabeça. Só para vocês, se um dia quiser fazer, eu fiz em 35 horas e 17 minutos. Você começa a ter a alucinação. Você chora, você xinga, você ora, você faz tudo. Você vê cavalo passando na pista, sem cavalo. Você vê navio andando no asfalto. E aí você vai surtando. Por que surta? Porque tem que comer 20 mil calorias num dia. Você vira uma usina nuclear, tudo diferente. Muda completamente o corpo. Só que aquela decisão, quando eu cruzei a linha de chegada, eu olhei para o espelho, eu vi um bicho pela primeira vez. Eu olhei para o espelho e falei, eu sou um bicho. Eu faço o que eu quiser. A minha provinha agora é para atravessar um deserto, 386 quilômetros. Mas para que? Você não precisa disso. Não precisa mesmo não. O papo de hoje não, mas o papo de amanhã está esperando. Está entendendo ou não? O papo de amanhã, que é ultra resistente, ele tá, eu estou arrepiadinho aqui de dar essa resposta para você. O de hoje precisa de mais nada. O de hoje queria comer açúcar. O de hoje queria tirar folga. Falar, mano, já fez o regaço, para que você vai fazer mais uma coisa? O de hoje não precisa. Mas o de amanhã está esperando. O de amanhã está esperando. O de amanhã está esperando lá no aviãozão. Fala, e vai demorar todo tempo. Vou tomar coragem. Deixa eu te explicar uma coisa. O você de hoje não precisa fazer nada. Para viver essa bosta de vida já está bom. Mas o você de amanhã está te esperando lá. Vocês entenderam alguma coisa ou não? Acorda mais cedo, cara. Peita água fria. Uma pessoa que peita água fria não passa nem perto de depressão, cara. Você está falando sério? Tô, cara. É difícil demais. O cara deprimido não fica meia hora debaixo da água fria, da quente ele fica. Deprimidaço debaixo da água. Na água gelada é 30 segundos e já tem que sair. Então o cara já sai para fazer outro rolê, vai correr para liberar endorfina, vai em ambiente novo, vai ter ideia nova. Não tem cérebro que resista a isso, você vai viver uma vida extraordinária, cara. Entendeu ou não? Aí você perguntou sobre o equilíbrio e o balanceamento. O equilíbrio fica de cá. O que é equilíbrio? A vida nossa tem 12 áreas. Equilibrar é falar assim, vou dar um tempo para minha esposa, o mesmo tempo que eu dou para o meu filho, que eu dou para a empresa, que eu dou para o meu Instagram, que eu dou para isso, que eu dou para isso. Isso se chama equilíbrio. É bonitinho. Só que não vai resolver nenhuma área. Todo mundo vai te xingar ainda no final. E não prospera em nenhuma. Então equilibrar é igual. Você vai anotar. Agradar. Isso é equilibrar. É tentar agradar as áreas. E não tem que agradar. Você tem que entender que as 12 áreas, se tiver 10 pontos em cada um, você tem 120 pontos totais de score.
Se eu quero explodir, eu preciso pegar e falar, vou dar 80 pontos só para inteligência emocional e vou ficar foda nesse negócio, entendeu? Aí é balanceamento. Então eu pego o meu cálculo geral de 120 pontos, vamos pegar 12 áreas da vida, né? Espiritual, emocional, sentimental, contribuição com o mundo, aquela coisa. Você pega lá as 12 áreas, pegando as 12 áreas, você tem, se você fosse bom em tudo, tinha 10 pontos em cada um, dá 120 de score. Não, eu preciso ficar bom em inteligência emocional, eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que ter mais resiliência, eu tenho que ter mais ressignificação, eu tenho que tomar mais decisão, mesmo me ferrando. Aí eu pego 80 pontos dos 120 e de forma balanceada eu aplico naquilo, para ficar bom naquilo. Isso é balanceamento. Na roda do carro, o que é um balanceamento? A roda está empenada. Eu pego um contrapeso, coloco naquela máquina, aonde está balanceado, está desbalanceado, eu vou lá e balanceio a roda para de... Na verdade é assim, né? Não assim, o empeno. A roda fazendo assim, eu vou lá e coloco um peso, um chumbo, para dar balanceamento naquilo. Então eu pus um peso extra para balancear a roda. Eu tenho que dar um peso extra num balanceamento de vida. Por exemplo, você mudou para cá agora. Então agora não é hora de ter uma vida normal, é hora de conquista, cara. Seu primeiro ano em Alphaville é pau na máquina. Churrasco é 50 que você tem que fazer. E ou é você fazendo ou você indo no churrasco dos outros. A pessoa, não, já vou aqui, vou ficar tranquilo. Não, não tem que ficar tranquilo. O balanceamento é tempo de guerra. Tá entendendo ou não? Você assistiu lá, o Zé Rafael, ele entrou lá no conselheiro, ele assistiu uma aula, ele falou assim, ó, ele me conhece, já foi meu líder na igreja no passado, ele assistiu uma aula e falou, cara, a mentoria está paga com uma aula. Qual o nome da aula? Modelo de negócio. Tem gente que tem um negócio fabuloso, só que o modelo que ele está fazendo está errado, então o negócio é um fracasso. Aí a pessoa fala, peraí, tem como fazer diferente? Tem. A Patrícia tinha um modelo de negócio que parece com o que ela faz, só que era um fracasso. Por quê? Porque ela não conseguia ser a Patrícia de hoje e ficava gastando chinela, viajando no Brasil inteiro e achando que ia salvar o mundo. Eu falei, não, filha, liga o celular, o povo te vê por aí, ficando parado no lugar e o povo assiste de longe. Sério? Sério, modelo de negócio. Então, o que você tem que fazer? Quando eu falei, tem até um vídeo na internet lá, do Ironman. Quando eu fui fazer o Ironman, eu chamei a família, dei um adesivo para a Belinha, ela colou junto com o Miguel, com a Carol. Eu falei, vocês vão colar aqui para saber que é um símbolo que eu não vou dar atenção para vocês nos próximos 43 dias. Coloquei uma pousada ali na praia, fomos para lá, pousamos lá, chefe, e só treino. A cabeça de todo mundo virou triatleta de verdade e falou, vamos embora. Então, teve uma imersão. Passou isso? Passou. A gente foi lá para o Ironman, foi lá em Cozumel. Terminou a prova, nós ficamos curtindo a vida doidado lá. Então o desfrute veio depois, mas de forma balanceada. Então o balanceio para conseguir algo. Então as pessoas elas querem fazer no equilíbrio. No equilíbrio não vai conseguir não. No equilíbrio você vai ter uma vida normal sempre. Vida extraordinária é desbalanceada. Não é balanceada, é desbalanceada. Porque eu dedico e tiro o peso para um lugar, até que aquele lugar consiga ter autossustentação. Então, por exemplo, a minha inteligência emocional, eu fui triturado, só que ela é autossustentável hoje. Aí eu passo para outra área. Então, essa autossustentação que eu tenho que produzir nas áreas da vida, entendeu? Financeira. Tem gente que tem 10 milhões, mas tem sentimento de perder o dinheiro toda hora, porque os 10 milhões não são autossustentáveis. Tem gente que tem só 1 milhão, mas é autossustentável para o padrão de vida que ele colocou, entendeu? Isso é chocante. Tem gente que não entende a diferença. Ter um dinheiro que gera dinheiro sozinho e eu pego só a renda... Só para vocês guardar na cabeça de vocês. 1 milhão de reais dá 10 mil de renda no final do mês. Se você tem um patrimônio de 1 milhão e não tem 10 mil no final do mês, você não entende de dinheiro. Entenderam o que eu falei ou não? Então se eu tenho 1 milhão dá 10 mil, se eu tiver 5 milhões, quanto tem que dar? Então tá bom. O que você tem que construir? Você tem que construir rendas para ter esse dinheiro todo mês. E não gastar o principal. Aí o que a gente faz? Aí a gente faz dinheiro de alavancagem. Pega dinheiro emprestado, mostra que a gente tem um dinheiro. Então, mostrando que a gente tem um dinheiro, deixa eu contar um trem para vocês que o banco faz, vocês não vão acreditar. Vocês querem saber o segredo dos milionários ou não? O dinheiro, o banco quer dinheiro seu emprestado para ele, para emprestar para quem não entende dinheiro. Escuta só. Depois que eu aprendi isso, eu fiquei tão revoltado, porque pobre não sabe disso. Você empresta seu dinheiro para o banco paga mais caro no seu dinheiro do que o dinheiro que ele vai te emprestar, se você tiver dinheiro. Se você não tiver, você está fudido.
Eu vou repetir para você entender, que eu nunca imaginei que o mundo era tão doido. Se eu emprestar 15 milhões de reais para um certo banco, eu empresto os 15, eles me pagam um valor de 1% no dinheiro. Presta atenção. E eu saco, na mesma operação colateral, o nome disso. Eu saco os mesmos 15 milhões, deixo meus 15 com eles, olha que loucura. Eu saco outros 15, eles me emprestam 0,6. Eu estou te falando, seja bem-vindo à vida dos ricos, moço. Pobre é só chicote. Pobre vai lá, é 3,5%, 5%. Você está entendendo não o que eu estou falando? Esse é o problema do mundo, é porque você não entendeu que o jogo é esse. Doideira. No dia que eu fiz uma operação dessa, primeira vez que eu vi o dinheiro, eu falei, mas vocês estão de brincadeira, é real. O banco precisa de emitir título, o dinheiro do banco é farto demais. Só que eles não querem emprestar dinheiro para quem não tem. Por que o juro é alto para você? Porque você não tem capacidade de pagamento. Tem um negócio chamado markup, eles colocam no dinheiro assim, ó, 8% de inadimplência, divide por todos os pobres que pegam dinheiro emprestado. E quem tem capacidade, tem garantia real, o que eles fazem? O dinheiro que eu pus no banco é uma garantia real que eu não vou dar calote. Então se tem a garantia, eu posso te emprestar o dinheiro mais barato. Olha que loucura. Ninguém entendeu nada, né? Então não entendeu, porque eu demorei a entender esse negócio. Vou explicar. Eu poderia chamar o banco e falar assim, ó, quero comprar um helicóptero de 30 milhões. O banco ia alienar o helicóptero. Ao invés de fazer isso, o que eu faço? Eu empresto o dinheiro do helicóptero, o banco me empresta o dinheiro do helicóptero, eu compro o helicóptero, ele fica livre de 11, ele não fica alienado. E a garantia real não é o helicóptero, é o dinheiro que eu emprestei. Ah, mas isso funciona só para quem tem dinheiro. Então, seja bem-vindo, esse é o seu futuro, é por isso que tem que fazer os trem que eu estou falando. Vocês não entenderam nada, mas Deus vai abençoar vocês no caminho, amém? Vai dar certo. Eu fiquei com raiva o dia que me apresentaram essa operação. Muita raiva. Porque as pessoas, quando a gente não tem nada, ninguém quer dar nada para nós, nem um copo d'água. Depois você fica rico, você ganha tudo. Então vai melhorar a sua cabeça por isso, vai. Paulo, meu nome é Fabrício, sou de Goiânia. Queria saber o que você faria se fosse um profissional de cibersegurança para... Eu não ouvi sua pergunta. Melhora o microfone aí, por favor, gente. Boa noite. Não, pera aí, deixa ele falar aqui, ó. O microfone dele tá na cara. Meu nome é Fabrício, sou de Goiânia. E aí, te perguntar o que você faria para prosperar com a cibersegurança? Cibersegurança? Cara, não é negócio de muito marketing, mas para prosperar rápido em qualquer assunto, tem que gerar valor para alguém. Gera valor para grandes marcas, gera valor para gente poderosa que, dando resultado para ela, ela pega o telefoninho dela e liga para um monte de gente. Entendeu ou não? Se você fizer uma listinha de pessoas que você pode beneficiar, e beneficiar a primeira, para a primeira ser a testemunhal e começar a fazer isso com os outros, você vai longe. Todo mundo que quiser gerar valor, aprenda a fazer isso por alguém para aquilo virar história. Se você não fizer, aí você vai lutar para ter 100 clientes, mas é melhor você dar de graça para alguém que tem alto valor, que essa pessoa pode fazer você ter 1000. Entendeu ou não? Vai lá, garoto. Obrigado. É nóis. Vem amanhã na palestra, tô brincando. A mentalidade da riqueza. Você quer anotar? Quer anotar ou não? Então anota aí, ó. Ensinar. Essa sigla aqui, ó. Vai pegar, fazer um chão, senão você não passa no psicotécnico. Você quer a linha do chão. Você vai plantar uma semente no chão. A semente chama-se sabedoria. Então, um é o sabedoria. Rompeu a sabedoria, rompeu, vira árvore. O crescer da árvore se chama prosperidade. Cresceu a árvore e ela chega num nível. Qual é a plenitude de uma árvore? Alguém sabe responder? O fruto é o certificado de plenitude de uma árvore. Uma macieira só fica plena aos 5 anos de idade. A maior parte das jabuticabas ficam maduras e plenas só aos 10 anos ou aos 15 anos de idade. As tâmaras do Egito só ficam plenas e maduras aos 70 anos de idade. As modificadas geneticamente levam-se 8 anos para ficar madura. O que eu acabei de falar? Você também tem isso. O seu ápice é quando você dá fruto. Aí você chegou num negócio chamado plenitude. Quando o fruto faz? Chegou no terceiro passo, que se chama riqueza.
Passo 1, sabedoria. Passo 2, prosperidade. Passo 3, riqueza. Estamos falando da semente, da árvore desenvolvida e do fruto, que é a plenitude. Trocando em qualquer outra coisa. Ideia, desafio e resultado. Se quiser trocar as palavras, as ideias, é porque tudo eu uso a natureza. Hoje, um mentorado meu, um médico, acho que ele é médico, que perguntou para o chat GPT, alguém lembra na reunião do conselheiro? Ele é médico, você sabe ou não? Se ele não é médico, ele tem clínica. Ele perguntou para mim, Marcelo, como é que é seu método de aprendizado? Aí eu fui dar a resposta, ele falou, então, eu perguntei para o chat GPT como é que você estuda. E o chat GPT respondeu. Eu falei, respondeu o quê? Exatamente como eu faço. Método natural, buscando o princípio e fundamentação das coisas, na física e na lógica. Aí eu falei, mas que cara sabido. Aí eu pergunto, por que as pessoas querem fazer pergunta para mim? É só perguntar como o Marçal responderia essa pergunta. Porque tem mais de 1000 vídeos, 67 livros. O ChatGPT sabe responder um monte de coisa mesmo. Na XGrow, se não sai agora, vai sair esses dias, essa plataforma nossa, você vai pesquisar algo que não tem dentro de documento, mas tem em fala minha, porque já transcreveram todas as falas. E vai colocar o vídeo exatamente na palavra. Doido ou não? Nossa plataforma vai ser a primeira do mundo a fazer isso, eu acho, né? Se alguém não fez antes. Mas que eu ouvi nas reuniões vai ser. Então, por exemplo, você vai pesquisar uma fala minha, ela vai achar qual minuto está dentro do vídeo. Está aqui. E vai pôr o vídeo no minuto. Aí você vai assistir dali. Nossa, vai ficar loucura. Então, jovem, quando você perguntou como é que faz para ter a mentalidade de riqueza, a mentalidade de riqueza significa fruto. Aqui eu preciso de desafios, porque o que faz crescer? Fala assim comigo, o que faz crescer é o desafio. Então, se você faz desafio, você cresce. Se você tem a semente, você precisa plantá-la num bom lugar. A maioria de vocês não tem um bom lugar. Está no lugar onde tem corvos que ficam tirando semente do chão. Alguns de vocês estão plantando carreira de milho numa terra, e a terra é boa. Só que aí vem um corvo, você fica com raiva do corvo, não tem inteligência emocional, e vai atrás do corvo e larga a sementeira. A sementeira é uma pochete que a gente põe as sementes aqui e vai jogando. E você deixa de plantar, joga a sementeira no chão para correr atrás do corvo que roubou uma semente. Espera aí, uma semente pode virar 500, mas eu plantar 500 pode virar milhares. Só para quem não sabe fazer conta, se for uma espiga de milho que dá 2 espigas, uma semente que dá 2 espigas, com 500 dá 1000. Se eu plantar 1000 vezes 1000 dá 1 milhão de sementes. Eu vou correr atrás de 500 contra 1 milhão de sementes. Deixa aí, chama dízimo da natureza. Sempre quem não planta vai roubar quem planta. Aprendeu ou não? Isso é um dízimo da natureza. Só que não é roubo, é a cota da natureza para quem não produz, senão vai morrer todo mundo. Alguém fala, passarinho rouba semente e ele não planta. Planta com toba, mas planta. Você tem que saber disso. Esse é o dízimo da natureza, ele ajuda de alguma forma. Então até os otários te ajudam, não sei se você pegou o código. Então, para matar aqui ó, a mentalidade, eu tenho que comprar sabedoria, eu tenho que enfiar minha cara nos desafios e eu tenho que desfrutar da riqueza. Se você lembrar dessa coisinha, nunca mais esqueça essa sigla, SPR. No final de semana, não sei se tem aí a arte, coloca aí. Vai rolar um desbloqueio ao vivo, às 21 horas lá no ginásio da Portuguesa. Vou falar de riqueza, vou falar de finanças. Eu vou insistir até pelo menos uns 5 milhões de brasileiros. Eu acho que a gente tem um pouco mais de 2 milhões de alunos. Eu quero chegar no número de 5 milhões de brasileiros em pouco tempo, tipo 1 ano e meio no máximo. Esse 1 ano e meio não depende do meu esforço, depende do tanto de gente que está conectado comigo, é um desdobramento, não é só eu. Eu não quero ter esse tanto de aluno eu quero meu ecossistema moldando a mentalidade desse tanto de gente. Por exemplo, o marxismo cultural e o comunismo é um molde mental de gente fracassada que não produz e quer depender do Estado. Mas o que você acha do Estado? O que eu vou fazer no Estado é gerar uma economia igual o Elon Musk. Você pega o Elon Musk, o que ele está fazendo? Criou o Doge, está gerando uma economia de $1 bilhão por dia nos Estados Unidos. E o alvo é aumentar a economia para 3 bi, para dar $1 trilhão de economia nos Estados Unidos. Tem lógica. O Elon Musk com 2 meninos e um pedaço e uma pizza de caixinha todo dia está descobrindo horrores nos Estados Unidos. Na verdade tem 12 pessoas agora no Doge. Ele pegou uns meninos lá que é tudo nerd e estão cruzando as bases de dados, que são muitos programas dentro do governo americano,
Descobriram gente que ganha pensão com idade de 360 anos nos Estados Unidos. Ou seja, está passando de geração para geração. E eles estão cortando todos esses negócios que estão errados. Vai gerar uma economia absurda no país. Para quem não sabe, os Estados Unidos deve também igual ao Brasil. E se não resolver o déficit fiscal, o país vai quebrar. Então precisa disso também no Brasil. Só que como é que faz isso com um povo que 3% só investe, não tem educação financeira? Então a luta aqui não é sobre política, a luta sempre é sobre mentalidade. Essa mudança aqui que é meu alvo de vida. Mudou a mentalidade, nós vamos ser uma grande nação. Senão nós vamos ser sempre o esculacho. Eu estudei escola pública, eu lembro dos professores falando que a gente é país de segundo o quê? Terceiro. Tem o mundo 1, 2, nós moramos aonde? No terceiro. Vamos conversar só entre nós. É mentira. Nós já chegamos à quarta maior economia do mundo. A China, que está em segundo, já teve menor que a gente na década de 90. A gente já foi maior que a China, em 1990. O que mudou? A mentalidade do povo chinês. Comprou know-how de todo mundo, de inteligência artificial, de robótica, de indústria, de tudo. Levou os melhores cérebros para lá. Agora eles passaram a gente. Passaram os Estados Unidos também. Falta 5 anos para dar virada na balança e você vai ver o que vai acontecer. MEDP, então, os códigos da riqueza vai rolar aí, ó, você entra no papomarcal.com.br. Os códigos da riqueza. Riqueza não é só dinheiro, riqueza é poder também pegar seu avião e ir para algum lugar. Isso não é dinheiro não, tá? Porque eu conheço gente mais rica que eu, que não tem coragem de ter avião. Lembra? Fala todo mundo, para nunca confundir. Fala assim, dinheiro não é riqueza. A capacidade de adquirir, gerir, desfrutar e transbordar é riqueza. Eu anotaria. Adquirir, gerir, desfrutar e transbordar. Isso é riqueza. Tem gente que não sabe. E aí se ferra na vida porque não sabe uma simples equação, uma simples estruturação cerebral. Adquirir, muito bem adquirido. Gerir rápido. Desfrute plenamente. E transborde muito. Que Deus só libera se tiver mais. Fala. Boa noite, Marçal. Meu nome é Meg Brás. Aí, eu queria saber como eu levo você com o método IP para Cuiabá. Cuiabá. Então, vai ser... Eu estou abrindo as plataformas no mundo inteiro. Acho que da metade do ano para frente eu vou abrir as nos estados, no Brasil. Já vai inaugurar agora de Brasília. Mas meu foco não é agora no primeiro semestre focar nisso. O método IP eu mesmo não vou aplicar lá. Eu vou aplicar o método IP no Brasil só em São Paulo. E em breve eu vou parar de aplicar o IP e outras pessoas vão aplicar. Nesse final de semana agora vai ter simultaneamente nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, na França. Acho que França só vai ter no final do ano, no final do mês. A gente vai fazer tudo, inclusive quem está assistindo de outros países, vocês podem ir no presencial do país próximo a vocês, que a gente vai entrar ao vivo. Agora em abril para maio a gente vai abrir a plataforma na Austrália, no Japão, na China e na Coreia do Sul. Então vai abrir Nova Zelândia, na verdade. Acho que é, na Austrália e na Nova Zelândia. Depois nós vamos abrir na Finlândia e vai assim. E tem planos de abrir a plataforma em Cuiabá? Então, é o que eu estou falando, vai ser no segundo semestre. Eu estou recrutando as pessoas que têm um perfil. Eu não estou abrindo uma franquia. Os caras têm que pensar com esse software que a gente tem aqui, senão não funciona. Até para você entender, a mensagem do reino é o que interessa, não é uma empresa. Só que a gente vai entrar com um sistema completamente diferente de qualquer outra empresa já fez no mundo afora. A plataforma deixa de ser esse nome internacional e virou plataforma global agora. A gente se reúne toda semana, tá um estardalhaço no mundo afora aí. Em breve vai acontecer isso aí. Em breve mesmo, esse ano ainda. Amém. E depois que eu fizer essa rodada mundial, eu mesmo vou levantar uma pessoa para cuidar da América Latina, que é gigantesca e vamos para cima. Meu segundo passo. Diga. Pablo, qual habilidade você desenvolveria para empreender? Fala perto do microfone que eu não estou ouvindo, por favor. Qual habilidade você desenvolveria para empreender no mundo da moda? Para empreender no quê? No mundo da moda. Mundo da moda. Você tem que entender que qualquer empreendedorismo precisa das mesmas ferramentas. Adquirir, gerir, ter processo, envolver tecnologia, liderar gente, juntar essas capacidades para esse negócio explodir. É claro que não dá para excluir o digital, por exemplo. Se você faz belos vestidos e esses vestidos não são usados por pessoas importantes, o vestido vai valer pouco.
Então o vestido pode ser feio, mas se você conseguir vestir no corpo de alguém relevante, o vestido é importante. E aí o vestido deixa de valer 200 e vai passar a valer 2 contos. Aí a sua indignação de o vestido não vale. Claro que vale. Um dia minha indignação com a Ferrari era falar, mas por que essa Ferrari vale 5 milhões? Ela vale 5 milhões porque tem uma placa pregada no painel. Maior campeã da história da Fórmula 1. Tem uma história, única escuderia que corre desde 1950. Ou seja, os caras estão correndo há 75 anos. E é a maior vencedora de todos os tempos. E por que eles correm? Só para você saber, para vender carro caro. A Mercedes-Benz era um nível de carro, ganhou com o Lewis Hamilton 7 vezes. Foi 7? 7 vezes. O que acontece para comprar uma G63 hoje? O que acontece para você comprar uma S63 hoje? É 3 conto, 2 milhões e meio, 4 milhões. Esses caras apostaram 300 milhões de dólares toda a temporada, foram campeões e a geração de valor, sendo campeão, por tanto tempo, fez os carros virarem obras absurdas. Está entendendo o que é geração de valor ou não? A Red Bull, ao invés de gastar dinheiro com propaganda, tem 2 equipes na Fórmula 1. Quando foi correr a primeira vez, para quem não sabe, ela já foi campeã 4 vezes com o Vettel e agora já é a segunda e a terceira. 4 vezes com o menino? É mesmo? Então, a empresa de energético, que nada tem de cultura com corrida, já ganhou 8 vezes. 8 vezes o campeonato mundial. E aí eu te falo, olha o tanto que é forte a geração de valor. Eu acabei de falar disso 8 vezes também, que é 7 de um e do... Acho que foi o Nico que ganhou acho que a Mercedes tem mais. Você vai pegar o tanto de tempo que a Ferrari não é campeã, mas ela é uma lenda por estar há 75 anos lá na Fórmula 1. E os carros deles são absurdos. Engraçado. Volkswagen vende milhões de carros, o grupo Volkswagen, e a Ferrari vende 13 mil carros por ano. Quem tem lá na linha de margem líquida de lucro maior? A Ferrari. Vende 13 mil carros contra milhões de unidades, que tem um desembaraço mundial para chegar lá, e na linha de lucro pequeno. O cara num carro faz 1, 2, 3 milhões de lucro, num carro. Isso aí, por isso que vale a pena você gerar valor. E às vezes você acha que é no muito carro que você vende, não é na geração de valor, e pode vender menos e ganhar mais dinheiro, e ainda ter mais fama, e engolir um conglomerado inteiro de marcas. Doideira isso, né? Vou responder a última pergunta aí, vai. Pablo, como bateu o primeiro milhão como filmmaker? Bilhão? Milhão, como filmmaker. Ah, tá. Eu ia te falar que você só ia filmar o bilionário, não ia bater não. Cara, como filmmaker no CLT não bate, certo? Como filmmaker de alguém que tem muito network, e você souber aproveitar tudo e gerar valor para todo mundo, rapidão você bate. Você pode ensinar isso, você pode criar método disso, você pode virar um recrutador disso e ganhar o primeiro salário de todo mundo. Para quem não sabe, todos os filmmakers do Brasil podiam fazer uma oração por mim pelo menos uma vez, desde quando você virou filmmaker. Eu fui o primeiro no Brasil a ter filmmaker. Vocês sabem disso ou não? Estava no evento do Gary Vee. Gary Vee é o maior influenciador do mundo e tal, do marketing digital. Eu fui convidado a palestrar no mesmo palco que ele. Isso o ano foi 2019. Ninguém em 2019 tinha filmmaker aqui no Brasil, 0. E eu, antes de subir, o filmmaker, igual esse cara está aqui com essa máquina sem fio, ele estava filmando o Gary Vee. E eu atrás no palco, bem aqui assim, assistindo. E eu vi esse cara passando e eu perguntei, o que esse cara está fazendo? Esse cara acha que é de Hollywood? E os caras, mano, ele é o Gary Vee, ele é o mais poderoso do mundo do marketing digital. A partir de hoje eu quero um cara atrás de mim com essa câmera. Eu lembro até hoje com a crise mental. Cara, uma câmera igual a do Gary Vee, você vai gastar 5 mil. Ai meu Deus. Não, você pagar um cara bem mesmo é 2 contos. Ai meu Deus. Aí foi tristeza. Eu já cheguei a ter 20 filmmakers de uma vez. A Patrícia teve uma história bonita comigo lá em Roma, né, Patrícia? A gente tava com os patinetes assim, curtindo a vida doidada em Roma. Ela parou. Nossa vida parece um filme. Aí eu virei quem estava me filmando com a Red de 120 mil, meu cineasta. Aí eu falei, não, Patrícia, a nossa vida é um filme, inclusive o cineasta está produzindo essa cena. Então hoje é estourado, tem milhares de filmmakers. Fui o primeiro, só que não inventei. Eu vi um cara, fiquei indignado. E o tanto que eu guardo com carinho os primeiros comentários das pessoas. Me xingando adoidado nas postagens. Você acha que isso é importante para ter um cara te filmando o tempo inteiro? Eu vi que incomoda pobre esse negócio.
Então teve eventos que eu contratava gente para ficar batendo clique. Assim, eu nunca contei na internet, estou com vergonha. Posso falar tudo ou não? Nunca ninguém vai te pôr numa capa de revista sem pagar. Você não é bom, você pagou a capa da revista. E se for uma capa de revista falando mal, alguém pagou também para te detonar lá. Não existe capa de revista gratuita. Então é tudo história. Isso te deixa chateado? Não, vai trabalhar e comprar a capa da revista. Então, turma, é o seguinte, fica todo mundo de pé, bora fazer uma mentalização para nós acabar com isso aqui. Amanhã tem palestra, como é que é o nome da palestra? É lógico que mudou, aquele nome lá nada a ver. Como é que é? Como prosperar ainda em 2025? Seu cubo, né? Ele é valioso, né? Como montar o cubo mágico? Obrigado. Nós vamos mentalizar o seguinte. Você ouviu isso aqui? Você foi abençoado ouvindo, sim ou não? Sim. Não vai mudar nada na sua vida. Eu não tenho a capacidade de mudar a sua vida. As suas ações têm. Sendo honesto com você, eu não sou bobo. Um dia nós vamos encontrar na rua, num lugar, e você vai falar assim, você mudou a minha vida. Eu vou falar para você, é mentira. E eu falo para todo mundo, você não fica com essa ilusão não, porque você pode acabar com a minha vida mentindo com isso aí. Eu fui a faísca que você era pólvora, só que quando você chegou perto de mim, você estava molhado. O que eu fiz foi a função número 2. Eu virei soprador de pólvora. Quando ela secou, a faísca e a pólvora é tchau. Faísca e pólvora não pode ver. Por que que a maioria de vocês estão me vendo agora, sente um queimar no peito, assim, eu vou explodir, sente ou não sente? Mas está molhada a pólvora. Pólvora molhada já era. Eu sou caçador, atirador, não sei o quê, e eu tenho que ficar pegando as balas. Eu vou dar tiro com bala que está muito tempo guardada, é uma tristeza. Vocês sabem do que eu estou falando ou não? Você vai dar tiro, os tiros não saem. E aí a gente que é atirador tem que treinar a tirar a pane da arma, porque muitas vezes você está com arma e bala e você morre porque você vai para um confronto. Ainda não fui nenhum confronto humano, mas de caça você pode morrer também, porque se você for meter bala num javali e o negócio lencar, ele te mata. Ele tem uma capacidade de triturar você, para você saber. Você acredita que se você não treinar, você pode morrer ou num confronto com um bandido ou num confronto com um animal? Por quê? Porque você tem que tirar a arma da pane, às vezes a pólvora, ela umedeceu e não pega. E você tem a bala. É a mesma coisa do cérebro. Se não tiver com a pólvora sequinha, não explode. É uma merda a vida, né? Mas até a merda vira esterco. Tá tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não consigo mudar a vida de ninguém. Assumo para todo mundo sem um pingo de vergonha na cara. Eu sou do conta de mudar a minha vida. Nem dos meus filhos, nem da minha esposa eu consigo mudar. Porque eu posso dar a melhor casa para eles. Eles podem ficar infelizes nessa casa. Se eles não mudarem, não tem como eu fazer nada. Um filho meu veio de fábrica com reclamação. Ninguém ensinou para ele. E eu levei alguns anos, sem brincadeira, voltando ele para a cama e falando, você vai ter que tomar a decisão e você vai ter que abençoar seu dia, porque você está atrapalhando todo mundo aqui em casa. E ele ficava bravo. Você não sai dessa cama enquanto você não abençoar. Eu não vou reclamar mais. Não, só sai da cama. Quando eu pegar você reclamando, você vai voltar para a cama e só levanta daí se você abençoar o dia. Ninguém aqui nessa casa vai aceitar você a destruir a vida dos outros. Não aceita. Você acredita? Levou uns 2 anos fazendo isso. Funcionou. Marcelo, foi você que mudou ele. Não foi, porque ele poderia ser um jumento e continuar até hoje lá na cama. Ele falou, quer saber? Então vamos fazer. Miguelzinho com 3 anos de idade, uma gracinha. Todo mundo tem vontade de levar ele para casa. Ele olhou para mim e falou, não vou comer. Vai comer, filho. E eu não mudei a vida dele. Eu só falei para ele, se você não comer, eu vou te pôr lá na outra mesa. Você vai lá para outra sala de jantar. Ele olhou para mim e falou, posso ir agora? Imagina um cara de 3 anos com presente de comando, falando de jeito para você. Você fica com vontade de chapar a mão na orelha, sim ou não? Eu falei, você está querendo me desafiar mesmo? Não, eu fico lá, então você vai ficar lá. Aí eu coloquei ele lá. Aí ele falou, se eu posso sentar no chão, não, vai ficar na cadeira. Só sai daí o dia que você comer a comida. Chama minha mãe. Aí queria bater a cabeça na parede, eu falei, pode fazer o que você quiser. Não sai enquanto não comer. Marcelo, você mudou seu filho? Não mudei. Foi ele que tomou a decisão, porque ele poderia ser idiota e não fazer o que eu estava mandando. E aí sabe o que aconteceu? Outras vezes que eu mandei ele comer, ele falou, não vou comer. Eu falei assim, quer ficar lá mais um dia? Marcelo, o que é isso? Onde eu tenho gestão e autoridade absoluta, eu exerço. Onde eu tenho relativo, eu exerço. Mas sobre você eu não tenho nenhuma das duas. Se você não quiser, você não vai mudar. E aí tem 3 níveis. Tem o melhoramento, tem a mudança e tem a transformação. Segredo de vida. Vá direto na transformação, ela custa mais cara, mas dá mais resultado. Dói mais,
custa mais e dá mais resultado. Melhorar, volta rapidinho atrás. Mudar, volta atrás. Transformar é um indicativo que anulou a etapa anterior. Fala com a boquinha assim, ó. Transformação anula a etapa anterior. Então presta atenção. Se a transformação anula a etapa anterior, o que você tem que fazer? Ser transformado. Por exemplo, um feto, quando ele nasce, não tem como ele voltar para a barriga da mãe. Significa que ele sofreu transformação. A lagarta, quando ela bate asa, tem como ela voltar para o casulo? Transformação. Vocês entenderam ou não? Transformou. Morreu. Aí você vai ver, nossa, eu podia ter feito os trem mais doidos do mundo e não fiz. Você foi transformado agora não volta para o corpo. Era criança, virou adulto. Dá para ser criança de novo? Então para com essas meninices, caralho. Desculpa a palavra. Vocês entenderam ou não o que eu falei? Tem gente que é menino com 40 anos de idade. Por que você não para com essa merda? A transformação anula a etapa anterior. Então, ao fechar seus olhos, lembra de uma coisa. A transformação, ela dói mais, ela custa mais, mas ela dá um resultado que não volta. Eu buscaria a transformação. Eu voltei lá de casa, sendo bem sincero, já ressignifiquei da hora que eu falei com a Carol. Se eu vir, eu vou dar meu melhor. E essa semana tem tantas oportunidades de você cruzar meu caminho e tomar um sacode, secar essa pólvora e explodir, que se você não quiser é problema seu. Eu tenho um problema muito sério comigo. Eu não dou atenção para quem não quer mudar. Eu falo, eu sei que você está achando bom, eu sei que não vai mudar, porque você não está pronto para a transformação. Se você tiver, você vai do jeito que está. Ficar com medo de investir, você sempre vai ter medo. Fica tranquilo, você vai virar bilionário e ainda vai ter medo. Eu, para acabar com os meus medos, eu criei um cenário mental. Eu faço uma mentalização que amanhã vai ser meu velório. E que eu vou morrer amanhã ou hoje mesmo. E aí eu pergunto para mim mesmo, se eu fosse morrer amanhã, eu ia ter medo de assinar esse contrato hoje? Não. Assino, mesmo com medo. Eu tenho medo também. Sabe o que acontece? Amanhã, chega 4 horas da tarde, não tem velório. Aí eu falo, então eu vou ter que trabalhar para assumir aqui o trem. E aí passa o velório para outro dia. E não morre. Então tem que trabalhar. Se não morrer, filho, ó, põe um dedinho aqui, ó. Respirou, tem que trabalhar. Vocês entenderam ou não? As mulheres, inclusive, esse assunto é outro assunto. Deixa para lá. Fecha os olhos. Vamos tocar o terror essa semana. Vamos aproveitar que os otários ficam só esfregando a bunda no carnaval, no trio elétrico, e você está querendo mudar a sua vida. Tá bom? Fecha os olhinhos, põe uma música aí, filho, para mudar o ambiente para nós. Respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo dia de hoje, eu amo fazer isso. Obrigado pelo dom que o Senhor me deu e deu para todo mundo aqui, só que esse povo não desconfia. Eu amo fazer isso. E se eu reclamei mais cedo, eu retiro a reclamação. Foi muito bom estar aqui. Eu acredito no Brasil, eu acredito no brasileiro, eu acredito no Senhor, na sua volta, no reino. Eu acredito que as pessoas que estão bravas, elas só querem atenção. Eu acredito de verdade nessa geração, eu acredito que nós não vamos ver pedras falando, nem mulas falando, porque nós vamos falar. Nós somos os filhos e nós vamos manifestar a glória de Deus. Nós não precisamos ser aprovados, a gente já foi aprovado antes da fundação do mundo. Eu te agradeço pelo dia de hoje. Que dia formidável. Aumenta o som no fundo aí. Mentaliza agora você buscando transformação. Foi muito bom ouvir essas coisas, mas é terrível não praticá-las. E você vai sair daqui imbuído, empolgado, motivado a ser natural como a árvore. Você vai dar fruto. Mentaliza você comprando sabedoria, enchendo os seus bolsos de sementes, enchendo a sua cabeça de ideias, acessando novos lugares, conectando com novas pessoas, ideias explodindo, ações novas, resultados novos. Não precisa ficar desanimado, você vai morrer mesmo, a vida é uma aventura, ninguém vai sair vivo dela. Vai ser formidável essa viagem. E na viagem, ganha aquele que encontrar mais códigos e salvar mais pessoas. Livrar pessoas do inferno, livrar pessoas do PT, livrar pessoas da miséria, tirar as pessoas de uma vida miserável, escassa, sendo que Deus é rico, a terra é rica, a eternidade é rica, só o nosso passado que é pobre. Nós nos levantamos como um povo. Eu vejo livros sendo escritos, sendo paridos aqui, eu vejo métodos
Sim, vão te criticar porque agora você está ensinando os outros. Lembre-se, 50 milhões de pessoas são piores do que você, é certeza. Você pode ser tão ruim que 50 milhões de pessoas são bem piores que você, eu tenho certeza disso. Você pode ajudar. Mentaliza 2025, você tendo mais resultado do que dos anos 2000 até ontem. O Brasil começa depois do carnaval e você vai começar hoje.